ao vivo de Porto Alegre. Direto da Ilha Mal Assombrada, você está ouvindo... Eu Quero Ver o Filme! O melhor, o mais fantástico, o mais incrível podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem. Eu sou seu anfitrião e mordomo e agente secreto, Rafael Coelho. E se não fosse esses guris metidos, eu teria conseguido fazer o que eu queria. Não sei, não é essa frase. Teu plano malévolo. Meu plano teria dado certo se não fossem essas crianças intrometidas. Comigo estão Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais canina do mundo. Canina? Canina? Canina. Os cachorros nos ouvem. Eu vou falar pros cachorros, então. Cachorrês. É que são frequências que vocês não ouvem. Sim, exato. Eu não entendi, eu entendi a deixa. E também se precipitando e falando antes do tempo, Leonardo Wittmann. Oi, pessoal, tudo bom? É isso aí. Ele tá todo solto antes, daí eu apresento e ele fica acanhado. É engraçado isso. Na hora de me apresentar eu fico mais acanhado. Eu me seguro pra soltar energia depois, enquanto a gente... É o personagem, não, eu entendo. Tu é meio filme. Um cara meio fleumático. Fleumático, cara. Fazia tempo que eu não ouvi essa palavra. E aí, como é que foi a semana de vocês? Ou as semanas de vocês? Então, vai lá, Alexandre, vai lá. Ordem alfabética. Tudo bem, cara. Na verdade, foi bem tranquilo, assim. Eu consegui assistir algumas coisas bem interessantes. Tá, antes que tu fale qualquer coisa, tem uma coisa que a gente não vai falar nesse episódio. Ah, sim. Tem uma coisa que a gente não vai falar. Um projeto secreto, é isso aí. É um projeto secreto que foi uma das coisas que eu assisti nessa semana, mas eu não vou falar dessa coisa. Mas tem outras coisas que eu assisti durante essa semana. Tem um filme nacional chamado As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e o Marco Dutra. Eu vi algumas coisas interessantes. A começar por um filme nacional de terror chamado As Boas Maneiras, que é um filme dirigido pela Juliana Rojas e o Marco Dutra, que eles têm um trabalho em conjunto já de algum tempo, né? Desde curtas-metragens, que eu já vi, pelo menos da Juliana, eu sei que eu já vi alguns curtas-metragens, e o Trabalhar Cansa também, que As Boas Maneiras é um filme que está disponível na Netflix, e ele usa muito o arquétipo do lobisomem, né? Ele é baseado nesse arquétipo. Não, espera aí, onde é que tá disponível o filme? Na Netflix, cara. Ah, tá. Eu achei... Piadas que ninguém vai entender. Eu tava vasculhando o catálogo da Netflix pra procurar alguma coisa pra ver e eu achei a sinopse desse filme interessante. Ele é protagonizado pela Isabel Zoá, que foi a primeira vez que eu vi ela atuar, é uma atriz portuguesa, né? E tem no elenco também a Marjorie este ano. É um filme que basicamente fala sobre a história de uma mulher que está grávida e mesmo antes de ter o filho, ela está procurando alguém para trabalhar como babá para futuramente cuidar do seu filho, né? E aí ela conhece a Clara, que é a protagonista do filme, interpretada pela Isabel Zoá, e ela acaba contratando ela e elas começam a desenvolver uma relação ali mais de proximidade, só que coisas estranhas começam a acontecer com a personagem da Marjorie este ano. Tipo, acordar no meio da noite, ter digamos, uma fome exacerbada por carne, né? Começar a comer muita carne, algumas coisas que eu não posso falar, que já entra muito em spoilers, né? Mas, tipo, por exemplo, a barriga dela começa a ter reações esquisitas, né? A se mexer e tal. E o filme se desenvolve a partir dessa relação meio de mistério, terror, essa tensão do que está acontecendo ali, esse estranhamento que tem entre essas duas personagens, né? Da Marjorie este ano e da Isabel Zoá. E depois, assim, essa primeira parte da relação entre essas duas, eu gostei muito. Achei o ritmo bom, um ritmo, assim, até cadenciado até certo ponto, mas o suficiente para a gente se envolver com a história e ficar instigado pelos acontecimentos. Só que depois o filme tem uma segunda metade que aí eu não achei tão legal assim, né? Que
Me parece que acelera demais o ritmo, não sei, me perde um pouco, me perdeu um pouco a minha atenção ali. Mas tem algumas coisas interessantes também, né, nessa segunda parte, que aí, realmente, se eu falar, é muito spoiler. Mas só para não deixar passar, outra série que eu assisti durante essa semana. Eu quero ver a série. Eu quero ver a série, o momento eu quero ver a série. Que foi uma série, cara, uma série policial, que eu acho que tem seus altos e baixos. No geral, eu gostei. Eu acho que às vezes ela fica um pouco confusa no desenrolar da trama, mas no geral eu acho que vale a pena ver, que é uma série da Apple TV Plus chamada Slow Horses. Slow Horses é uma série protagonizada pelo Gary Oldman, que é um dos melhores atores que eu já vi na minha vida, e eu acho um dos caras mais subestimados que existem também. O cara é muito bom. Todo papel que eu vejo dele, ele tá totalmente diferente. O eterno comissário Gordon. Fraquíssimo. O eterno Drácula. Não, baita ator. O eterno, não lembro quem, o vilão do Quinto Elemento. Cara, é verdade. Eu acho que esse cara, ele tá no nível, assim, dos grandes atores da história do cinema, e ele não é colocado nesse nível, sabe? Ele não é reconhecido dessa forma. O eterno Winston Churchill. Ele fez o... O que ele fez recentemente também? Ele fez o filme do Churchill. Ele fez o Hitchcock. Que é uma porcaria. Fez? Não lembro se foi ele que fez o Hitchcock. Não, ele foi o Anthony Hopkins. Foi o Anthony Hopkins. Não, ele fez Nossa, lembra que a gente foi ver esse filme no cinema, Rafael? O Hitchcock? Não. Sério, a gente foi ver esse filme no cinema? Eu não lembro. Sério? Tá. Eu gostei desse filme. Ele fez o Mank. Não lembro. Fez o Mank? Mank. Eu confundi. Não vi também. Mas, bom, essa série é uma série policial, que ele é, tipo, o chefe de uma delegacia... É tipo um inspetor, assim, só que não é do alto escalão do Reino Unido. A série se passa no Reino Unido. E eles têm que solucionar um caso de um sequestro, né, que se estende ao longo de toda a série. Também não vou entrar muito em detalhes para não dar spoilers de claro. tudo. Mas é bem interessante. É com a Olivia Cooke também, que é uma atriz jovem, razoavelmente jovem, que eu acho bem interessante a carreira dela. Ela tá no Sound of Metal, né, o Som do Silêncio, e também tá no Bates Motel, que é uma série e um filme que eu gosto bastante dos dois. Uhum. E a série eu achei interessante. Tem esses momentos que eu fiquei um pouco perdido, assim, tipo, porque tem vários... O elenco é grande, assim, tem muitos personagens, e os personagens estão fazendo coisas, e às vezes eu não compreendi exatamente qual era o objetivo dessas coisas, assim, subtramas, assim. Mas, no geral, ela funciona bem. O personagem do Gary Oldman é bem carismático. Não sei se eu diria carismático, na verdade, mas ele é bem marcante. Assim. Ele é um cara meio nojentão, assim. Mas acho que vale a pena ver, tá na Apple TV Plus. Eu sempre falo aqui da Apple TV Plus, que tá me surpreendendo cada vez mais, assim. Catálogo pequeno, mas de boa qualidade. Uhum. E é isso aí. Essa foi a minha semana, tirando a obra misteriosa que não podemos nomear nesse episódio. As coisas misteriosas vão ser reveladas mais misteriosas, né? E tu, Leonardo, o que você tem visto de bom? Ou o que você tem vivido de bom? Ou o que você tem dormido de bom? Eu acho que eu tenho visto coisas melhores do que vivido. O que eu ia comentar... O que eu ia comentar é que faz uma semana e meia, mais ou menos, eu fui assistir Doutor Estranho 2 no cinema. Um bom filme. Junto com o Rafael. Eu ouvi falar... eu vi. Junto com o Rafael. E o Ariel, o irmão do Rafael. E, cara, a gente saiu com umas opiniões... Tu pode participar da conversa. Sim, eu ia dizer, a gente saiu com opiniões opostas do filme, basicamente. Apesar dos dois terem gostado, eu acho. Os dois gostaram do filme. Acho que tu gostou mais do que eu. Uhum. Eu gostei do filme, mas eu até tava falando com outro amigo meu sobre esse filme hoje, sobre Doutor Estranho 2 hoje, porque uma das coisas que me atraiu pro Doutor Estranho 2, primeiro, era o título, né, quando anunciaram esse filme há uns anos atrás, ou ano passado, que era o Multiverso da Loucura, eu tava muito com a expectativa de vai ser um filme da Marvel, vai ser um filme de super-herói, mas vai ser um filme de terror, sabe? Uhum. Vai ser um filme de terror com super-heróis. Essa foi sempre meio que a impressão que eu fiquei, assim.
E quando disseram que o Scott Derrickson, que foi o diretor do primeiro Doutor Estranho e também o diretor do Sinister, que é o meu filme de terror favorito, ou um dos meus filmes de terror favorito, eu fiquei empolgado. Mas eu fiquei ainda mais empolgado quando, não porque o Scott Derrickson saiu do projeto, mas quando substituíram ele pelo Sam Raimi. Uhum. Daí eu pensei, isso pode dar muito certo, sabe? Porque o Sam Raimi é um diretor que tem uma marca muito dele, assim, sabe? Muito autoral, assim. Eu assisti o Doutor Estranho 2 e aí é um pouco onde a minha opinião diverge da do Rafael, assim, porque eu fiquei com a impressão de que o filme é 60% do tempo, ele é um filme da Marvel meio igual aos outros, assim, que poderia ter sido dirigido por qualquer diretor que dirigiu outros filmes da Marvel, mas os outros 40%, assim, e é literalmente, tipo, linearmente falando, assim, acho que, tipo, os últimos, sei lá, 40 minutos do filme são, pra mim, totalmente Sam Raimi, assim, e esses 40 minutos era um pouco que eu esperava que o filme todo fosse ser, assim, tipo, de cenas que são mais violentas. Pra mim, esse filme, eu não vou dar spoiler, mas tem a cena mais violenta de todos os filmes da Marvel. Sim. Tipo, meio que disparado, assim. Disparado, uma cena até bem, eu diria, antológica. Tem também o Doutor Estranho meio zumbi. Isso não é spoiler, porque tem em qualquer trailer, aparece isso. Isso por si só eu já acho uma coisa muito, digamos, transgressora ou corajosa da Marvel. Então isso eu gostei muito. Mas é isso, assim, eu queria que essa vibe Sam Raimi, que aparece mais pro final do filme, tivesse no filme todo, assim. Durante um bom tempo, eu acho que ele é meio comportado, assim, meio filme da Marvel padrão, e depois mais pro final o Sam Raimi vai lá e bota a marca dele, assim. Mas isso, pra finalizar, eu acho que é um bom sinal, assim, sabe? Eu fico pensando que talvez... a Marvel tá dando talvez mais direito pros diretores interpretarem e botarem sua marca nos filmes também. E eu acho que isso... Porque, assim, eu não tô tão empolgado com os filmes da Marvel quanto eu tava antes, assim. Eu acho que tá chegando um momento que tá muito defasado, assim, sabe? Que meio que tu vai ver os filmes da Marvel e tu sente... eu já vi uns 8, 10 iguais a esse, sabe? E eu acho que essa linha, assim, que eu acho que é uma linha que a Warner, por exemplo, com a DC faz muito, que é trazer diretores... que vão colocar a marca deles nos filmes. Então, tipo, o novo filme do Batman tem a marca do Matt Reeves. O filme do Coringa, que é um filme que eu não gosto, é um filme, de certa forma, mais autoral, né? Os filmes do Batman do Nolan também. Então eu acho que um caminho interessante pra Marvel, nesse momento, começando talvez com o Doutor Estranho 2, seja, tipo, vou trazer diretores, diretores que tenham uma marca mais própria, sabe? E a partir disso, fazer filmes de super-herói que sejam também mais autorais, sabe? Que sejam menos parecidos uns com os outros, assim. E eu acho que talvez esse Doutor Estranho 2 possa ser uma indicação de um possível novo caminho, sabe? De tipo, sei lá, imagina o próximo filme do Doutor Estranho dirigido pelo Sam Raimi sendo mais Sam Raimi. Ou imagina um filme... eu diria que... Sei lá, entendeu? Mas eu diria que isso começou até antes com o Taika Waititi, que foi o primeiro diretor, eu acho, que fez um filme que tinha a cara dele, assim, no filme. Com o Thor Ragnarok, né? Mas verdade, não é o padrão, é tipo... O diretor do Homem-Aranha, acho que nenhum dos três aqui vai conseguir dizer o nome dele de cabeça, porque... Não, verdade. É meio que um cara sem marca, assim. Apesar de serem filmes que eu acho bons. O do Homem-Formiga também, tipo... Eu acho que, sabe, os próprios irmãos Russo que dirigiram Guerra Civil, o Infinity War também, sabe? São filmes bem dirigidos, mas tu não consegue discernir, assim, sabe? Eles não têm um estilo próprio, como é que eu vou dizer? Muito marcante mesmo, É uma coisa que, assim, tu vê é um filme mais da Marvel de estúdio do que de algum autor. Total, sabe? Total. Mas eu achei... Cara, o Doutor Estranho, eu concordo contigo em praticamente tudo. É só que, assim, mesmo a parte que é Marvel dele é filmada de uma maneira que tem as marcas do Sam Raimi. Tipo, lá no começo, eles entram uma cena de ação, o Doutor Estranho entra no lugar que ele vê o MacGuffin que ele tem que pegar e a câmera dá um zoom quebrado, assim, que a câmera precisa achar depois onde tá o item, por exemplo. Que é totalmente cara de Sam Raimi. Tem um monstro gigante que tem efeitos sonoros de desenho animado colocados, tipo...
pode não ser, assim, estilisticamente os tipos de filme que Sam Raimi faz, mas ao mesmo tempo ele tá botando, assim, o dedão dele ali nas coisas. Então isso me divertiu o filme inteiro, assim. Eu fiquei achando detalhezinhos, coisinhas. Tem participação do Bruce Campbell também, que é muito memorável, muito divertido. É que eu acho que como tu conhece Sam Raimi melhor do que eu, acho que tu identificou melhor esses momentos, sabe? Pode tu ser, identificou pode com ser. mais precisão, assim. Eu não. Eu, tipo, só em alguns momentinhos, mas eu só realmente senti mais Sam Raimi ali mais pro final, assim. E aquela cena introdutória da Bruxa Escarlate é totalmente Oz, o Mago Poderoso. Qual cena introdutória? Quando o Doutor Estranho encontra ela pela primeira vez. Que ela tá numa floresta, tipo, de história em quadrinho, basicamente. Não, de contos de fadas, desculpa. Uhum. Sim, pode ser. Mas o Oz não foi um filme que deu muito certo. Não, nem um pouco. Podia ter sido legal. Mas enfim, eu gostei bastante desse Doutor Estranho, me deu uma fé renovada na Marvel. Eu também diria, assim, agora já passou um tempo, eu já refleti melhor sobre isso. Tá entre os meus filmes favoritos da Marvel, com certeza, assim. Se eu fosse fazer um top, estaria entre os 5 melhores frouxo. Então, assim, é surpreendente que a essa altura do campeonato ainda saiam filmes novos com a marca Marvel, que eu possa dizer isso, assim, que ainda é um filme interessante, que é um filme divertido. Dos meus top 5 da Marvel, eu não colocaria o Doutor Estranho 2, mas eu provavelmente colocaria o Doutor Estranho 1, que é um filme que eu gosto bastante. Pra mim os dois são excepcionais, São dois dos melhores filmes disparados, assim. Se tu não gosta da Marvel e não tá acompanhando, mas tem curiosidade de ver um filme de super-herói que tem um twist um pouquinho diferente, tem um enfoque um pouquinho fora do convencional, Doutor Estranho é o bicho. É que o próprio personagem é um personagem mais peculiar também. Eu acho que até mais interessante, de certa forma. Com certeza. Em alguns aspectos. E o Benedict Cumberbatch tá muito bem, como sempre, também. Eu sou fãzaço dele. E são filmes visualmente muito ricos também, então... Sim. Fica a dica! E tu viu mais alguma coisa fora do Doutor Estranho, Leonardo? Tô continuando assistindo Pantanal e continuem assistindo Pantanal, quem tá assistindo. Tá legal. Boletim semanal, não semanal, né? Bissemanal. Bissemanal. Quinzenal. Bissemanal, acho, mas não, bissemanal é 2 vezes por semana, né? É quinzenal. Mas eu só queria fazer uma errata, uma correção, porque eu esqueci de citar o nome da Isabelle Zoá no filme As Boas Maneiras. Ela é a protagonista do filme. A personagem um pouquinho importante. Ela é a personagem que faz a babá, né? E ela... Bom, eu não vou falar a segunda parte do filme, mas ela é a protagonista do filme e é interpretada pela Isabelle Zoá. É uma atriz que eu não conhecia, ela é uma atriz portuguesa. E o nome da personagem é Clara Macedo. Tá? Eu achei bem interessante. Eu não sabia que ela era portuguesa, eu fui pesquisar depois e achei muito massa. Eu nunca tinha visto ela atuando e tá muito bem no filme. E só para fazer essa correção, assim, que eu tinha confundido as personagens. Beleza. Bom, enfim, eu vou começar com 2 filmes que eu devia ter falado no episódio passado, mas eu esqueci completamente que eu assisti. Mas vale a pena conversar um pouco. Eu vi Sonic 2, o filme do porco espinho mais rápido do mundo. Que, assim, eu vou confessar agora, Sonic 1 é um filme que eu gostei bastante quando saiu. Eu fui ver no cinema pensando, vai ser mais um filme ruim de videogames, e é pra isso que eu fui ver, porque eu curiosamente gosto de ver filmes ruins e se tem relação com videogames. Também é um acréscimo. Mas não, me surpreendia, um filme que é basicamente uma história meio familiar, meio sitcom, misturada com elementos fantásticos, o primeiro. E ele faz isso, ele equilibra o mundo do Sonic com o mundo dos humanos e a relação do Sonic com os humanos é divertidinho. E o Sonic 2 meio que segue a mesma fórmula, mas tipo, a parte do Sonic, a parte fantástica é muito mais interessante, que agora vem o Knuckles e daí eles estão atrás das... qual é o nome das... Esmeraldas do Caos. Todo mundo jogou videogame, lembra das Esmeraldas do Caos. Era difícil de conseguir, tinha que ir na fase bônus
que ficava girando, daí tu tinha que cair no lugar certo pra pegar. Enfim, daí eles precisam juntar as esmeraldas pra ficar super poderosos. É meio que uma disputa entre o Sonic e o Knuckles. Mas daí tem o mundo dos humanos, que nesse filme é meio que... Eles elevam, assim, a comédia, que era só uma comédiazinha familiar, divertidinha no primeiro. Eles tentam fazer uma coisa muito mais cômica e perdem a mão bastante. O Jim Carrey, acho que é o momento mais irritante dele que eu já vi na minha vida. Toda vez que ele aparece, ele faz piadas muito exageradas, muito forçadas. Ou dança, ou faz uma referência pop, mas é sempre a mesma vibe. Ou grita alguma coisa randômica também. Tipo, eu não sou um fã do Jim Carrey e esse filme, assim, foi muito irritante. Toda vez que ele aparecia na tela, eu, puta, lá vem o Jim Carrey de novo. Os outros humanos também não tem nada de muito interessante. Apesar de ter uma disputa de dança divertida no filme, eventualmente. Mas, sim, o Jim Carrey, ele tem aqueles personagens caricatos dele que às vezes ficam muito parecidos. É tudo meio a mesma coisa. Ele meio que se repete demais, total, né? Total. Totalmente. Eu acho ele interessante quando ele tá fazendo outros tipos de personagens. Sim. O Brilho Eterno, por exemplo, pra mim é a melhor atuação dele. É o Jim Carrey não sendo Jim Carrey. Mas fica agora a notícia, boa ou ruim, depende do que tu achar. Mas o Jim Carrey anunciou que esse é o último filme dele e ele tá se aposentando. Sério? Sério. E os produtores do Sonic falaram que não vão substituir o Dr. Robotnik. Então, se confirmar a aposentadoria do Jim Carrey, o próximo Sonic não vai ter o Robotnik. Ou vai ter um outro ator, né? Não, eles falaram que não vão substituir. Tá. Se for outro vilão, daí beleza, mas o Robotnik não voltaria. Eu acho que o Jim Carrey, assim, tipo, como eu falei, ele tem esses personagens que se repetem bastante. Mas tem alguns personagens que ficaram muito marcados, assim, tipo, o Máscara, pra mim, é um filme que... o Ace Ventura, pra mim, é um clássico. O charada dele é genial. É um clássico problemático, mas é um clássico. Não, pra mim, principalmente, o Máscara e o Ace Ventura, nessa linha de atuação dele, foram os mais marcantes. Além do Brilho Eterno e do Show de Truman, que são outras abordagens ali, que ele, pra mim, ele foi bem também. O Show de Truman é muito bom também, verdade. Eu nunca vi esse filme. Vale a pena. Fica no ar aí que, de repente, a gente força o Leonardo a ver esse filme. Na verdade, assim, eu comecei a ver esse filme 2 vezes e nas 2 vezes eu parei exatamente na mesma cena. Pô, continua, cara, vale a pena. Eu tenho que continuar. Ficou triste ou qual foi o efeito que teve em ti essa cena? Não sei, cara, eu comecei a ver, eu pensei, não quero ver esse filme. E daí na segunda vez foi um pouco a mesma coisa. Eu não quero ver esse filme. Nada contra o filme, mas eu, sei lá, sabe? Não. Mas enfim, Sonic 2, partes de videogame mais legais, partes humanas não tão legais. Na mistura geral, no final de contas, é um filme divertido, um pouco frustrante. Porque vindo do primeiro eu tinha uma expectativa de que agora eles vão consertar as poucas coisas que não funcionaram muito bem no 1 e vão trazer mais cena de ação, vai ser mais legal. Não tanto, é um filme meio do caminho, mas vale. É divertidinho ainda, tem esses momentos. Depois desse eu assisti o filme chamado Empty Man, que eu não sei aonde está disponível, procurem, eu só sei que eu recomendo fortemente. É um filme de terror sobre um detetive que ele está investigando o desaparecimento de uma jovem. A premissa mais batida da história. E daí tem uma lenda urbana envolvida, que se tu soprar uma garrafa numa ponte, vai acontecer uma coisa, é isso que os adolescentes fazem, enfim, filme de terror. Só que pra onde... Mas a gente já viu esse filme, Não, vocês não viram esse filme. Quer dizer, claro que sim. Se vocês viram por conta, eu não sei, mas... Ou é uma piada, tu vai terminar isso com uma brincadeira? Não, cara, desculpa, sinceramente, a gente não viu esse filme juntos. Não, acho que não. E tem uma ponte que daí só pra uma garrafa e as pessoas somem. É basicamente isso. Cara, a gente não viu esse filme juntos. Empty Man. Acho que não. Empty Man. Tá, vai falando aí que eu vou procurar aqui, porque eu acho que... Daí, esse filme, a abertura é sensacional. Eu não quero falar nada da abertura, porque é uma das coisas mais divertidas que eu vi num filme recentemente. Mas basicamente assim... Tá, desculpa, é o Mensageiro do Último Dia em português. O Mensageiro do Último Dia, muito obrigado. Eu vi esse filme no NetNow, tá. É muito legal esse filme. Fala dele. Sim. É um bom filme. O começo do filme pra mim foi impressionante, que é muito legal. Eu não quero entregar muito,
Mas, tipo, ele basicamente é um filme de terror curta-metragem. Em 15 minutos acontece tudo que aconteceria num filme de terror inteiro, em geral. E eu tava vendo e pensei, cacete, que história esse filme vai contar? Porque já morreu todo mundo, basicamente. Não, daí o filme começa e a história vai pra caminhos, assim, sensacionais. Exato. E, pá, me pegou totalmente desprevenido. É um filme que foi, assim, me prendendo e funcionou demais. O ator principal é um cara meio desconhecidão, assim, muito bom. Eu me lembro que eu gostei do filme também, não me lembro exatamente porquê, mas pro final eu achei ele meio decepcionante. Para onde ele foi mais pro final, assim. Achei meio forçado, não me lembro exatamente o porquê. Eu achei forçado, não me lembro o que acontece no final. Eu sei que um pouco tem um twist que é meio previsível, assim, mas tudo envolvendo o twist eu achei muito legal. Mas assim... Mas vale a pena ver, cara. Vale a pena ver. Pô. Sem dúvida. Daí depois desse eu assisti um anime chamado Bubble, que tá no Netflix, que lá atrás, quando a gente tava falando recomendações pro ano de 2022, eu falei que esse parecia interessante. É um anime sobre uma Tóquio pós-apocalíptica que foi atacada por bolhas, e as bolhas explodiram e Tóquio ficou isolada e alagada, onde jovens vão pra... Enfim, pessoas que não querem viver na sociedade, coisa assim, e alguns cientistas estão estudando o fenômeno, vão pra essa Tóquio e os jovens disputam parkour lá. E daí o guri, que é tipo o campeão de parkour do grupo dos bonzinhos, como todo anime tem o grupo dos bonzinhos, o grupo dos malvados, o grupo dos engraçados. Mas o cara do grupo dos bonzinhos encontra uma menina que ninguém conhecia, e o filme é meio que a relação dos dois, assim, é um filme super fofo, super tocante, assim, super emocional, com uma trilha sonora muito bonita, a animação fantástica também. Tipo assim, a historinha é meio besta, ou boba, ou não se aprofunda demais em coisas que poderia. É meio raso, assim. Mas esteticamente é tão legal que eu acho que não posso não recomendar. É muito... É um bom sábado de tarde, assim. Tu senta com alguma coisinha pra mastigar, uma boa bebida, tu vai te divertir. Daí mais tarde eu fiquei decepcionado não, mas eu tava a fim de ver alguma coisa mais profunda, daí eu achei um filme chamado Deep de profundo. Tá no Netflix também. Sim, bom. Que é um filme tailandês sobre... É uma jovem que ela tem dificuldade pra dormir, e daí ela tá na faculdade estudando, só que ela tem problemas financeiros em casa, precisa de dinheiro, e a professora fala, tem um emprego aqui que tu pode procurar, que é um estudo de sono, tu só precisa ficar acordado. Ela, eu já não consigo dormir normalmente, isso vai ser barbada pra mim. Daí ela vai lá, se inscreve, e eles colocam um relógio nela que fica... monitorando a serotonina, eu acho que ela... Não é monitorando, ele fica absorvendo mesmo. A serotonina dela tá acordada. E se ela dormir e passar de alguns minutos com o relógio no pulso, ela morreria. Daí ela se junta com outros jovens que também estão fazendo o experimento. Enfim, tudo começa divertidinho e eventualmente vira um filme meio terrorzinho, assim. Mas, cara, é muito um filme teen, basicamente. Ele tenta trazer uma certa tensão, mas é tipo... Eu não sei se vocês leram aqueles livros antigos do Manuel Bandeira, tipo A Droga da Obediência, dos caras e coisa e tal. Que é tipo uma aventura, é uma coisa super jovem, focada nos personagens. Tem uma tensãozinha, tem uma ameaçinha, mas é bobinha, porque não é, enfim, não é isso que a obra se propõe muito. E o filme segue bem nessa vibe, assim. Quando tem vilão e quando a coisa fica um pouquinho mais tensa, é bem besta, mas é muito engraçado. Eu passei o filme inteiro dando risada e achei muito legal. Daí também recomendo fortemente. Essa semana foi uma semana boa. Eu vi só filme que eu recomendo. Impressionante. Boa. E daí eu tava nessa batida meio anime e tava tudo no Netflix também. Eu fui fuçando e descobri um anime chamado Kakegurui. Na verdade eu não descobri, já tinham me recomendado. Que é sobre uma escola no qual, da elite do Japão, no qual todo mundo, por tudo, faz apostas.
Ok. E joga cartas e joga roleta e todo jogo imaginável. E é uma série muito doida, muito legal. Todo episódio tem um jogo novo, sabe aqueles momentos de... Como é que eu vou dizer? Se vocês já viram Jogos Mortais, sabe que no final de todo filme tem no final tipo um recap que mostra o que estava realmente acontecendo enquanto tu viu o filme. Sempre tem a sequência de revelação final, que é uma sequência de montagem super legal, com uma música impactante e tal. O Kakegurui faz isso todo episódio. Todo episódio tem uma grande revelação, tem uma grande reviravolta. É muito divertido. Eu vi as 2 temporadas do anime, que são curtinhas, tipo 12 episódios de meia hora. Foi um fim de semana, assim, eu vi temporada 1 num dia, temporada 2 no segundo dia. Eu descobri que tinha uma série... No Netflix também tem uma série live action. Eu assisti a série live action nas 2 temporadas também. E a segunda temporada acaba com 5 episódios. E a continuação vem num filme que também tá no Netflix, daí eu assisti o filme também. E, tipo, todo ano tem um anime que eu caio no buraco negro de ver tudo que tem. Esse foi desse ano, eu acho. E assim, é muito divertido. Eu recomendo fortemente, assim, se tu vai ver uma coisa, assiste a série anime, que eu acho que é a história. É como ela tem que ser apreciada, contada e tudo mais. A série live action, se tu gostou muito, assiste porque, tipo, tem elementos divertidos. É uma interpretação um pouco diferente, mas não é tão interessante quanto o anime. Mas, o anime eu achei muito, muito sensacional. Os personagens são marcantes e memoráveis, engraçados. Não tem animismos demais. E tem o lance que eles fazem... Tipo, quando alguém fala... geralmente a conversa segue vários tons. Então o pessoal tá empolgado, eles falam como personagem de desenho animado, mas de vez em quando alguém baixa o tom de voz e fala uma coisa super ofensiva pro outro. Daí corta pra uma imagem em preto e branco do personagem, um mega close-up esquisito da cara deles, cheio de detalhe, assim. E eles falam uma coisa... uma ofensa absurda e é muito, muito genial. Toda vez que acontece eu fico... Daí, assim, se tu quer ver gente apostar, ter dedos decepados, arrancar as unhas e coisas assim... Meu Deus. É o anime pra ti. Ele não é hiper violento, mas ele implica uma certa... Sim, sim. E isso encerra o ciclo de filmes assistidos essa semana. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Umas últimas palavras? Não. Acho que é isso. Não. Então nós vamos para o nosso intervalo culinário. Gastronômico. Gastronômico. Ó o merchan aí, Rafael. Ó o merchan. Desculpa, agora eu não posso fazer isso em vídeo. Não pode falar o que... Desculpa, pra quem tá ouvindo só em áudio, eu peguei uma lata de uma bebida popular. Opa. Tá mostrando de novo. É popular. Eu mostrei o logo sem querer aqui no vídeo. Daí fica dicas, se tu não nos viu no YouTube, vai lá nos ver no YouTube. E voltaremos em seguida com análise de um grande filme. E menos o merchan. Sobe a música. Sobe a música. E estamos de volta! Oi? E estamos de volta! E estamos de volta! E estamos de... Ia falar pra gente fazer um podcast sobre goleiros. Corta tudo. Vai lá, Rafael. Agora eu vou ter que deixar um trecho da conversa pro pessoal entender alguma coisa. Não. E estamos de volta para falar sobre o grande filme de 2002, fantástico, incrível, inigualável, Scooby-Doo. Uma adaptação... Não é de 2001? Não, 2002. Eu tenho aqui como 2002. Peraí. 2002. Wikipedia diz 2002. Leonardo já 2002. Tenta me passar uma rasteira imediatamente. Faz 20 anos esse filme. 20 anos. Exatamente 20 anos. A gente tá comemorando os 20 anos de Scooby-Doo. Aliás, exatamente não sei que época saiu esse filme. Agora eu vou a fundo. Agora tem que ver. 14 de junho. A gente tá um pouco antes. Quase. É claro que toda a nossa equipe tinha perfeita noção que o filme fazia 20 anos esse ano. Sim, foi por isso que a gente escolheu. Sim. Exatamente. Óbvio. A adaptação, pra quem não sabe, a Hanna-Barbera tinha um desenho animado da década de quê? 50, 60, 70, eu acho. 70. Que é um grupo de investigadores clássico, que é o Fred, a Daphne, a Velma e o Salsicha, que tem um cachorro
de estimação, que é o Scooby-Doo. E eles, enfim, investigam crimes e no final sempre tem alguém com uma máscara, que eles tiram a máscara e, não! Esse era o verdadeiro culpado o tempo inteiro. E daí decidiram fazer, não, a gente precisa trazer essa obra pro cinema, essa obra vital pra humanidade. E daí, assim, a gente não pode fazer isso com qualquer equipe, né? Daí chamaram o grande diretor, Raja Gosnell, que pra quem não sabe, ele editou o filme Esqueceram de Mim 1, editou o filme Esqueceram de Mim 2 e editou Uma Babá Quase Perfeita. Tem bons filmes, cara. Excelentes filmes, exato. Excelentes filmes. O problema começa quando ele começa a dirigir, que daí ele dirige Esqueceram de Mim 3. Eu nunca vi. Eu via, mas é bem fraco. Nunca Fui Beijada. Se eu não me engano, com a Drew Barrymore, que é bem fraco. Esse é o filme que eu vi. E Vovózona. São os filmes que ele fez antes de fazer o Scooby-Doo. Com o Martin Lawrence. É horrível. Cara, eu acho que... É horrível. É horrível. Não, é sério, é horrível. Os defensores de Vovózona, deixem comentários pra defender o filme de vocês, mas não dá. Não dá. E pra roteirizar isso, trouxeram o James Gunn, que roteirizou o Tromeu e Julieta e foi um diretor colaborador daquele filme. Também ele roteirizou e dirigiu Seres Rastejantes, um grande filme. E 2 filmes menos conhecidos, que é o Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, mais recente também. Guardiões da Galáxia 2, mas o Scooby-Doo foi antes dele ser, digamos, o James Gunn. Sim, total. Foi, tipo, ele foi só roteirista no Scooby-Doo, né? Só roteirista, foi só roteirista. Só roteirista. E o Scooby-Doo que, assim, antes de mais nada, a gente vai fazer spoiler do filme inteiro, tá? Essa vai ser uma conversa caótica e desordenada. Spoilers vão vir Velozes e Furiosos, não sobre Velozes e Furiosos, mas sobre Scooby-Doo. Então, se tu não viu o filme, ouve nosso podcast, porque eu não sei se eu recomendo que tu veja o filme. Mas se tu tem interesse, vai lá ver o filme. Se não tem interesse, pode ficar ouvindo, vai ser legal. Não entendi isso, hein? Oi? Não recomenda que as pessoas assistam esse filme? Não sei se eu recomendo. Que triste. Que triste isso. Que triste, Rafael. Triste. E a história do filme, com spoilers, é a Turma do Mistério, colaborando com Pamela Anderson, a Pamela Anderson como Pamela Anderson, acaba de capturar um selador disfarçado de fantasma, que é um cara meio taradão e tem umas piadas meio sem graça com a Daphne ali. Daí, depois disso acontecer, nesse universo, a equipe do Scooby-Doo é famosa. Vem pessoas entrevistar eles no local já. Tipo, a imprensa inteira tava do lado de fora esperando eles prenderem o fantasma. E a Velma fica com ciúme. A Velma, que é a Linda Cardellini nesse filme, que é também conhecida como a esposa do Gavião Arqueiro, no Gavião Arqueiro. E nos filmes da Marvel. Eu sabia que conhecia ela de algum lugar. Ok. Eu conheço ela de outra série, cara. Uma série chamada Disque Amiga para Matar. Aliás, bem interessante essa série. Tá na Netflix. Eu acho que é uma original da Netflix. Bem massa. Que é com a Christina Applegate também. Uhum. Do Married with Children. É? Christina Applegate, acho que é. Sim, pode ser. E daí a Velma quer sair do grupo porque ela começa a ficar com ciúmes que o Fred rouba toda a atenção. O Fred, que é o Fred Prinze Jr., que era o galãzinho do momento. Tava em tudo que é filme jovem, ele aparecia de alguma maneira. E, como os Beatles, a equipe do Mistério se separa. Oh, não. 2 anos depois, estão lá o Scooby-Doo e o Salsicha comendo um churrasquinho. Na verdade, eles estão fumando maconha, mas é um... Sabe o que eles estão comendo? Eles estão comendo hambúrguer de... Eu anotei isso. É verdade. Hambúrguer de berinjela com chocolate. Pergunta, o Salsicha é vegano nesse filme? Não sei, acho que não. Não sei também. Não sei. Aliás, quando eles estão na van, não sei se é nesse momento, mas eu acho que talvez seja, o Salsicha e o Scooby-Doo toca uma música que é a mesma música, que é na mesma trilha de uma obra misteriosa que eu não posso nomear agora, que a gente vai falar sobre em algum episódio aí. Sério? Tem uma música que tá nas 2 trilhas. Uau, eu não me dei conta disso. A música se chama Pass the Dutch, eu acho. Uma coisa assim. Sim. Tá, eu lembrei, tá. Exato. Pra dar
A clara dica de que talvez os nossos protagonistas fumem maconha, mas eles não mostram isso que nem no desenho animado. Aliás, isso é uma coisa que chama... Depois eu vou entrar nisso em seguida. Deixa pra lá. Primeira história. Daí o Scooby-Doo e o Salsicha recebem um convite de um cara chamado Emil Mondavarius pra eles irem visitar a ilha Mal Assombrada. Spooky Island. Que apesar do nome, é um point jovem pra festas. Sim, sim. Eles vão lá pra investigar e quando estão chegando no aeroporto, eles se dão conta que todos os integrantes da antiga Mistério Incorporado, eu não lembro do nome do Brasil da empresa deles. Não lembro também. É Mystery Incorporated. Enfim. Todos eles vão juntos, apesar de não gostarem da ideia. Chegando lá, eles se deparam com rituais voodoos, túneis do terror amaldiçoados, trocas de corpos, lutam contra monstros roxos, a banda Sugar Ray e por fim desmascaram o Emil Mondavarius, que na verdade que era o Mr. Bean, mas na verdade é o Scooby-Loo ou o Scrappy-Doo, que é o verdadeiro responsável pela trama do filme. E o Rafael já contou todo o filme, é isso aí. É isso aí. Acabou. Agora, o Scrappy-Doo, que na verdade é um mini Scooby-Doo que ninguém gostava dele e ele foi demitido do grupo. Não, essa é a primeira coisa importante desse filme. Sim. É que o James Gunn escreveu, sabe, assim, ó, do ponto de vista de quem via Scooby-Doo e do que os jovens da época falavam e pensavam no Scooby-Doo. Basicamente tudo que é meme da época, eles não chamavam de meme nos anos 70, 80, mas enfim, tudo que é meme do Scooby-Doo é falado nesse filme de alguma maneira, desde implicar que o Salsicha é maconheiro, sem nunca mostrar isso. Uhum. Até o pessoal, enfim, a Velma, apesar de ser pra ser a feia do grupo, entre aspas, sempre foi meio que um símbolo sexy da série. Enfim, tem várias piadas baseadas em coisas recorrentes de quem via Scooby-Doo na época. E a outra principal é essa: ninguém gostava do Scooby-Doo. Eu não lembro ninguém defender o Scooby-Doo. Cara, ele existia na série? Sim. Existia. É tipo um segundo momento da série, assim. A série já era estabelecida quando introduziram o Scooby-Doo e foi uma desgraça. E perdeu muita graça e muita gente parou de ver. Então ele fez toda uma pesquisa de contexto, de tipo... Cara, eu acho que ele só cresceu vendo Scooby-Doo. Pode ser. Ou fez um negócio de fandom, assim, tipo, o que... Mas eu vou te dizer, cara, que eu até compreendi o Scooby-Doo, sabia? Porque eu achei muito bruto. Muito eles abandonam ele do nada. Tem uma cena simplesmente de abandono animal. Eles abandonam um cachorro na estrada. Isso é muito horrível. É muito horrível. É que nesse caso é um personagem... O Scooby-Doo merece, mas consegue concordo. se virar e é uma mala, né? Pô, é uma mala. E depois ele se revolta. Claro, foi abandonado. Exato. Depois ele se transforma num bicho gigante, num cachorro gigante musculoso. É um ápice do cinema. Mas eu queria perguntar pra vocês primeiro, a coisa mais importante do filme é provavelmente a última em termos de o que acontece, mas eu tô muito curioso de saber pra vocês qual é o plano do Scooby-Doo de verdade. O que eles estavam de fato fazendo naquela ilha? Por que eles estavam roubando personalidade, não, roubando, como é que eles chamam mesmo? O líquido protoplasmático. Protoplasmático. Das pessoas pra carregar o cachorro com força sobrenatural e os corpos das pessoas, o que é a personalidade que fica, por que elas sofrem lavagem cerebral, por que todo mundo vira Minion, por que a banda Sugar Ray tá nesse filme? Rafael, tu tá pedindo demais a gente, cara. Eu vou roubar as palavras do Leonardo. Esse filme é um filme desvairado. Esse filme é um filme desvairado. Não, assim, eu acredito que a gente tem respostas para todas as tuas perguntas. Pelo que eu entendi, o plano do Scooby-Doo ao ficar gigantesco, musculoso e ter um exército só dele, ele vai destruir o mundo. Não, ele queria dominar o mundo, então é isso. Ponto 1. Por que a banda Sugar Ray tá no filme? Bom, deve ser uma banda popular na época. Que fazia sucesso na época, exatamente. Tava estourado. Mas o vocalista, o Mark McGrath, tem inclusive participação... Bom, enfim, eles viram zumbis e saem atrás dos protagonistas. É muito engraçado. Aquela parte
Esse filme tem vários momentos que eu ficava me perguntando, isso tá acontecendo de verdade? Eu tô vendo isso. Tem. Cara, eu acho que dos filmes que a gente fez do podcast, esse é o que eu mais fiquei meio... sem saber, tipo, exatamente por que eu tava assistindo esse filme. O que eu tô fazendo com a minha vida? Foi uma coisa que eu me perguntei algumas vezes. Porque assim, eu pensei que eu ia ter, fazendo uma leve retrospectiva, eu pensei que eu ia ter essa sensação quando eu reassisti Batman e Robin. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu com Batman e Robin. Mas assistindo Scooby-Doo, eu pensei, cara... A gente se conectou com a humanidade do Alfred no Batman e Robin. Foi uma experiência profunda. E foi uma coisa única nos filmes do Batman. Mas aqui no Scooby-Doo eu fico pensando pra onde a gente tá indo, sabe? Como sociedade, o que tá acontecendo com a gente? Onde é que a nossa vida chegou, sabe? O que tá acontecendo com a sociedade, tipo... não sei, cara, é que assim, eu não digo... É difícil isso, cara. Eu não digo que é um filme ruim, embora seja um filme ruim, só que eu não sei o quanto... A impressão que me passou é que, tipo... Na verdade, eu não sei. Minha resposta é que eu não sei. Eu não sei se os atores e atrizes ali, eles estão muito na onda do filme e estão afim de fazer aquilo, ou se eles, sabe, estão... Não, eu acho que eles estão. Não, eu acho que o elenco tá 100% investido. Eu acho que sim. Isso é uma coisa que eu posso falar com certeza. Eu não falei, a Daphne é a Sarah Michelle Gellar. Acho que foi a única membro que eu não falei. E o Salsicha é o... Matthew Lillard. Matthew Lillard, do Pânico. Que também são atores que estavam muito em alta na época. Eu ia falar isso, cara. Tu se for ver, é o Dream eles pegaram pelo menos três atores de filmes de terror da época, ou filmes muito pops da época do terror. Tipo, a Sarah Michelle Gellar, ela tava em Segundas Intenções, que foi um hit dos anos... Verdade, mas mais importante que isso, e provavelmente porque selecionaram ela fazia Buffy. A Caçadora de Vampiros, que que eu amo. Eu confesso que eu sou um fã da Sarah Michelle Gellar, muito por causa da Buffy. Sim. E o Matthew Lillard de Pânico e o Fred Prinze Jr. de Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. Isso. Ele fez muito sucesso. É verdade. E a adaptação dos videogames Wing Commander. Essa eu não sabia. Esse não tive curiosidade de ver. É uma porcaria. Eu fiquei pensando, cara, assim, tipo, eu acho que, eu sei a resposta pra isso, mas tipo, eu fiquei pensando por que esse filme é um live action. Porque assim, me parece que se tu imaginar todas essas situações em desenho, elas funcionam. E eu acho que foi mais ou menos isso que eles quiseram fazer. Tá, que é, tipo, tô contigo até agora, segue. Adaptar literalmente, diretamente, o desenho para um live action, sem fazer uma adaptação para o realismo, assim, tipo, tentar passar para uma proposta mais realista, que é o que a gente vê muito mais hoje em adaptações de quadrinhos e desenhos, né? A gente vê uma proposta tentando trazer para uma coisa mais verossímil, sabe? E ali me parece que foi direto, assim, os figurinos são quase que exatamente os figurinos da série do Scooby-Doo, sabe? Os cabelos... Mas só dos protagonistas, porque todos os outros extras do filme são pessoas normais. Eles destoam como, tipo... É verdade. Se tu tiver eles, qualquer um deles separado numa daquelas line-up de polícia que fica todo mundo pra ser identificado ali, tu vai escolher o personagem do Scooby-Doo sempre, tu nunca vai errar, porque eles não são pessoas normais em absoluto. Parece que eles vieram de outro tempo, né? Eles falam como gente dos anos 70, no meio de um filme dos anos 2000. E inclusive isso depois entra na história, porque os jovens na ilha, quando tem o protoplasma deles extraído de alguma maneira, eu não sei como eles fazem isso, nunca mostrado. Sim. Mas eles começam a falar tudo com gírias dos anos 2000. Então eu não sei se tem uma mensagem de autenticidade dos jovens da década de 70 versus dos anos 2000. Eu tentei pirar em cima disso e não consegui chegar numa conclusão, assim. Sim. E, cara... não sei. É uma loucura. A história desse filme não faz o menor sentido. Não faz muito, não. No começo a Pamela Anderson aparece e eu fiquei, oi? O que eu tô vendo? Esse filme é um pouco de suco dos começo dos anos 2000. Tipo, ele é muito datado, né? Dá pra ver, as notas do estúdio dá pra ver praticamente todas. Exato. Precisamos de uma atriz bonita que é emergente, que é a Isla Fisher na época. Que acho que esse é o primeiro... Se não é o primeiro, é um dos primeiros filmes com ela. E ela vira namorada de Salsicha, assim, do nada.
Porque, enfim, é uma atriz que eles têm que promover. Gera uma das piadas mais problemáticas do filme também, que a certa altura o Scooby-Doo e o Salsicha estão num triciclo, eu acho, sendo perseguidos pelos zumbis do Sugar Ray. Quando, num outro triciclo, o Scooby-Doo olha pra Isla Fisher e a cara dela se deforma e dá pra ver que tem um monstro por baixo, porque as pessoas estão sendo dominadas por monstros que são importantes de alguma maneira pra destruir o mundo. Eu não sei de onde vêm os monstros, sequer também. Eles só são monstros. E daí o Scooby-Doo fala a grande fala: Salsicha! Ela é um cara disfarçado. E isso eu achei terrível. Inclusive porque eles sabem já que são monstros e dá pra ver claramente que é um monstro. Tipo, não tem porque ele falar um cara e ficou muito... E que me remete também... Tem uma cena que eventualmente a Daphne e o Fred tem o protoplasma. Eu vou rir toda vez que eu falar isso. Tem o protoplasma deles extraído. E, enfim, eles viram jovens conformados e falam gírias atuais da década de 2002. E, eventualmente, o Salsicha acha a penseira que tem os protoplasmas de todo mundo. E liberta eles de volta pro corpo deles. Só que o Fred e a Daphne ficam com os corpos trocados. Se eu fosse você. É. Viram Se Eu Fosse Você. E daí, eventualmente, todos eles trocam de corpo. E é uma coisa, tipo assim, que também, meu Deus, o que esse filme tá tentando dizer com isso? Totalmente sem propósito, né? Cara, aliás, eu achei isso... Eu não sei se eu lembro bem da série de desenho, mas se eu lembro... Eu achei isso a parte mais nada a ver desse filme. Assim, tipo... Eu falei que ele é uma tentativa... Eu acho que ele é uma tentativa de adaptar totalmente o desenho para um live action, simplesmente sem fazer muitas alterações. Mas isso, se eu não me engano, o Scooby-Doo, o desenho, era mais ou menos sobre desmistificar o sobrenatural. É. Porque as histórias sempre começavam com um ar de sobrenaturalidade, fantasmas e tal, e no final eles acabaram descobrindo que não tinha nada de sobrenatural, era um cara vestido com uma fantasia. Eram luzes e hologramas. É, exato, sempre tirava o capuz. E aí no filme eles botam um troço totalmente sobrenatural, entendeu? Eu acho que esse é o twist que eles queriam. Vamos trazer para o mundo real. No mundo real o sobrenatural acontece mesmo. Pois é. É a única leitura assim possível que eu posso ver nisso. É. Mas ao mesmo tempo é um filme no qual um cachorro se veste de vó, entra num voo e não é percebido. Sim, todo mundo acredita, né? A namorada do Salsicha só fica... Ela espirra e diz: mas eu sou alérgica a cachorros, eu não sei por que não tem nenhum cachorro nesse voo. Sim. Você tá do lado do Scooby-Doo vestido de vó. É uma coisa muito absurda. Depois eles veem um gato e o Scooby-Doo perde o controle e sai correndo atrás do gato. Eu acho que nós perdemos o Alexandre. Essas leis, foi por isso que eu falei, essas leis, elas funcionam no desenho, entendeu? Sim. A gente é um desenho, a gente acredita que eles não sabem que eu... botei um chapéu, agora eu não sou mais um cachorro. Tipo... E, cara, os efeitos visuais, infelizmente, não se sustentam em absoluto, Não. Eu tenho que falar de uma peculiaridade que eu tive com esse filme, que eu acho que é uma coisa que vocês talvez possam ter com alguns filmes também. Eu comecei a assistir esse filme, ele tá na HBO Max, a gente não falou. Isso. Atualmente ele tá disponível na HBO Max. Eu vi e tá a sequência lá também. Sim, tá a sequência. E tem as animações lá do Cartoon Network, estão lá também, eu acho. Eu comecei a ver esse filme, 2 minutos se passaram e eu coloquei dublado. Eu não aguentei. Sério? Interessante. Porque, cara, eu tava muito acostumado com a dublagem do Orlando Drummond, que é o falecido... Aliás, ele faleceu ano passado, o Orlando Drummond. Que ele fazia o Seu Peru também na escolinha do professor Raimundo e tal. E ele é um lendário dublador, né? Um grande dublador do Scooby-Doo. Sim. Né? Sim. E eu também tava muito acostumado com a voz antológica do Scooby-Doo. O Scooby-Doo e o Salsicha, eles têm dublagens em português. Ei, Scooby-Doo, cadê você, meu filho? E daí, cara, eu tenho uma memória afetiva com esse desenho muito grande, entendeu? Então, ele fica pra mim daquelas obras que eu prefiro ver dublado. E eu acabei optando por ver o filme dublado. E eles pegaram os dubladores originais pro filme? Isso eu acabei não olhando a dublagem. Cara, do Salsicha e do Scooby-Doo, acho que sim. Do Scooby-Doo, com certeza.
assim. Mas que eu é o que importa. eu O Fred, quem é que se importa com o Fred? É. Ele fala mais nesse filme que eu acho que em 10 episódios do desenho juntos. E teve essa peculiaridade. Alguns filmes eu tenho isso, entendeu? Filmes que eu via muito na minha infância, bastante, eu tenho isso. Eu sou assim com Simpsons, total. Eu não consigo ver Simpsons em inglês, é impossível. E algumas animações também eu prefiro ver dubladas. Até porque eu gosto da dublagem brasileira, cara. Eu acho que a gente tem excelentes profissionais nessa área. O maior choque que eu tive em questão de dublagem, eu vou abrir um parênteses aqui, abrir uma gaveta, rapidinho. Abra. Quando eu era criança, eu via uma série chamada Black Kamen Rider, e eu via dublada, e eu acho muito boa e muito legal, e me acostumei a minha vida inteira que o protagonista se chamava Isamu Minami. Isamu Minami era o nome do protagonista, ponto final. E daí, anos depois, décadas depois, faz alguns anos, a série apareceu no Netflix e eu disse, é hoje que eu vou rever. Sempre quis rever o Black Kamen Rider, sempre quis uma desculpa. Eu comecei a ver, vamos ver no original em japonês, vai ser sensacional. E começa e tá legal, tá bacaninha, a ambientação parece um pouco mais séria, eu achei, realmente vale a pena ver na linguagem original. E o nome do protagonista daí aparece, é Kotaro Minami, no original. E daí eu fiquei muito desnorteado e daí eu não consegui continuar vendo. Isamu, tinha que ser Isamu Minami, é o nome clássico. Pois é. Não sei por que essa troca também. Mas às vezes tem umas adaptações porque eles podem ter achado que parecia alguma outra palavra. Às vezes tem umas coisas. Ou é um nome que não é muito reconhecido no Brasil, e é verdade. Pode ser. Não, eu tinha por exemplo, quando eu era criança na 3ª série, eu tinha um colega asiático que se chamava Isamu. De verdade, esse era o nome dele. Nunca conheci um Kotaro na minha vida. Existem, obviamente, não tô falando que não, mas para o Brasil eu entendo que essa localização faça mais sentido, assim. Se tentar procurar um nome mais familiar. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o Scooby-Doo. Não, mas enfim, até tem, né? Já que a gente tá falando de dublagem. Vocês viram legendado? Eu vi legendado. Eu vi legendado também. Scooby-Doo, where are you? Peraí. Scooby-Doo, where are you? Enquanto a gente tá na questão de dublagem, alguém de nós consegue fazer a voz do Scooby-Doo? Ou uma imitação? Hey, Fred! Boa. Olha aí. Ó, foi bom. O pessoal se revelando. Leonardo, talvez. Não vou ter. Não. É muito boa a voz do Scooby-Doo. É uma boa voz. E daí? Que mais eu vou... Oi, diga. Tem coisas nesse filme que são, tipo, assim, aquela cena dos peidos que o Scooby... Eles fazem um duelo de peido e arroto. Aquela ali eu fiquei constrangido, cara. Eu tive uma experiência de espírito fora do meu próprio corpo vendo aquilo. Cara, é que eu acho que em vários momentos desse filme eu assistia vários momentos e eu pensava, cara, como é que será que os atores e as atrizes se sentiram filmando essas cenas, cara? E essa cena específica eu fiquei pensando, cara, imagina como eles se sentiram filmando essa cena específica. Eu tô aqui... O Matthew Lillard tava empolgadíssimo. Porque ele faz movimentos pra arrotos e peidos, ele coloca um arroto na boca dele e tira com peido e faz vice-versa, que eu nunca tinha visto e espero nunca mais ver de novo também. Eu espero nunca mais ver de novo. Imagina tu pegar um roteiro, o roteiro tá escrito Scooby-Doo e Salsicha fazem um duelo de peidos e arrotos. E a Daphne entra na sala. Exato. Cara, e pior que não é nem uma piada, ela entra e daí todo mundo, acho que a gente tem que parar de fazer isso. Tipo, achei, agora ela vai dar um arroto, alguma coisa, que é tipo a piada lógica, que a pessoa não faz sentido pro personagem, exato. Sim. Mas é a piada lógica, é como eu esperava que fosse se resolver, e não. A piada só morre, assim, fica, ok. E depois os caras entram lá no castelo, no castelo e dizem, que cheiro é esse? Uma coisa assim, né? Eles falam. Aliás, o castelo aquele, tipo... Aquele é o momento mais desenho animado do filme inteiro pra mim, tirando o começo. O começo é um episódio do Scooby-Doo. É um fantasma voando e coisa e tal.
Daí eles tiram a máscara, é o zelador que tem uma roupa que infla e ele começa a voar. Sim, total. Depois do castelo, cada um deles vai pra um lado, que sempre acontecia no Cartoon, Sim. e encontram coisas estranhas. O Salsicha e o Scooby-Doo acham uma mesa cheia de comidas que prende eles na parede. A Daphne é atropelada por um carrinho. Aliás, é interessante. Outro comentário do James Gunn, eu acho, sobre Scooby-Doo é que ele... Ok, não, a Daphne sempre foi a donzela em perigo e nesse filme ela não vai ser a donzela em perigo. E esse é todo o arco da Daphne durante o filme, ela dizendo que não vai ser uma donzela em perigo e sendo o filme inteiro... Ela verbaliza isso. Ela verbaliza isso. Exato, Isso é interessantezinho até. Mas daí no final ela tem uma luta lá e briga com o cara e é divertido. É divertido. Tem esse momento. Tem esses toques, assim, né? Que eu acho que talvez, como tu falou, que eram coisas bem recorrentes no desenho, mas que ele soube ir por um lado diferente, assim, né? Esse tipo de adaptação autoconsciente, assim, é uma coisa que a gente tá acostumado hoje. Em 2002 não existia. Quando eu vi esse filme, eu sequer entendi isso. Sim. Originalmente. Não, eu li também, acho que tu comentou isso rapidamente, mas que eu li que uma das intenções do filme, ou do roteiro, era que era, tipo, trazer mais essa ideia de que o Salsicha realmente, tipo, fuma maconha, né? Que é uma coisa meio óbvia, assim, no filme, mas acho que também era um desenho, né? Que ele era, tipo... E acho que daí meio que essa piada pronta, assim, o filme traz isso, assim, né? Tipo, ele pode não dizer isso explicitamente, mas tá ali, né? Tá ali. Mas eu li também que parece que esse filme, ele ia ter um tom um pouco mais sério, mas que depois ele foi... meio que o tom do filme foi mudado, assim, tipo, parece que ficou com um tom mais família, assim, depois. O que eu acho que tem mais a ver com Scooby-Doo, assim, acho que não teria como fazer, não digo que não teria como, mas eu não veria muito sentido em fazer um filme menos família do Scooby-Doo, assim, que é um reboot dark e sinistro do Scooby-Doo a gente realmente não precisa. Nesse sentido, até... Meu problema é que o humor cai muito pra um pastelão que fica, tipo... É uma mistura de piadas em homenagem pra quem gostava do desenho e uma mistura de pastelão anos 2000, assim. Aquele... Não é um filme americano e essas coisas, assim, que, tipo... Fica meio deslocado. Toda a parte... Dentro da mesma abordagem, as piadas poderiam ser melhores também. Digamos assim, eu vendo hoje, eu ri 0 vezes durante o filme. Não, minto, eu ri quando o Sugar Ray apareceu. Primeiro no show, e quando eu me dei conta que eles iam fazer parte da história, eu fiquei... Desde o Caçadores de Emoção, que os Red Hot Chili Peppers têm uma gangue de surfistas, eu não ficava tão feliz de ver uma... Aliás, eu esqueci. O Kenobi também tem uma participação do Flea, eu esqueci de falar hoje, mas enfim, não importa. Kenobi vai surgir no filme. Obi-Wan Kenobi. A série tem uma participação do Flea. Tem participação do Flea. Nossa. Mas tu vê como os tempos mudam, né? Porque hoje em dia, uma série que não vai ser nomeada, desconhecida, super popular, desconhecida, mas super popular. Estão fazendo força pra nomear essa Tem série. personagens que fumam maconha abertamente, assim, tem piadas com maconha a todo momento numa temporada mais recente. Dessa série que você não fala o nome. Dessa série que a gente não pode falar o nome. Tem umas coisas meio estranhas nessa série. Não sei. Não assisti essa nova temporada dessa série, que eu não sei qual é. E outra coisa que a gente não falou é que esse filme, o vilão do filme é o Mr. Bean. Mr. Bean, o Ron Atkinson. Que é o Emil Mondavarius, que manda... Desde a primeira... Cara, isso é uma coisa que eu também não entendi. Tá, Scooby-Doo, obviamente, não é conhecido por ter grandes twists. Geralmente o vilão que é desmascarar... Quando desmascaram o monstro, a gente descobre que é o vilão que a gente sempre achou que fosse o episódio inteiro. Mas nesse filme, eles não fazem nenhum esforço. Tipo, na primeira cena, ele... eu sou o Emil Mondavarius. Todo mundo... tu é meio... Não, ele fala... Eu sou meio sinistro, desculpa, eu não queria citar vocês. E daí fica... esse vai ser o vilão, e daí ele é o vilão. Só que, não é ele porque é o Scrappy-Doo, mas... Ou o Scooby-Doo. Sei lá, eu achei muito pobre, assim. Podia ser mais interessante.
Eu vou ser sincero, eu não esperava que ele fosse o vilão. Sério? Ele tem um monólogo de vilão? Sério. Não, eu achei que, tipo, que ia ser tão óbvio que, não vai ser tão óbvio, então não é ele. Sério, foi isso que eu pensei. Mas, Foi enfim. tão óbvio que despistou o Leonardo. Leonardo foi pego na psicologia reversa. Exato. Não, é tão óbvio que não vai ser. Mas não era ele, na verdade. Não, ele era um robô, aliás. Não, assim, quando aparece aquele flashback com o Scooby-Doo na van e tal, que ele é expulso, eu sabia, ele é o responsável por tudo. Sim. Eu me dei conta que era isso, mas eu acho que eu também me dei conta que era isso porque eu já vi o filme antes, então eu tinha essa lembrança, ele é o vilão. Eu também lembrei bem naquela hora. Tipo, mas assim, vendo o filme normal, se eu consigo me colocar mais ou menos na mente que eu tava quando eu vi a primeira vez. E eu achei que aquela cena com o Scooby-Doo era só uma menção honrosa ao personagem, assim, que ele não ia fazer parte. Daí no final, quando tem o twist, eu fiquei um pouquinho surpreso na época. Eu achei engraçado também que no começo do filme eles oferecem pra eles, tipo, pra cada um deles, tipo, $10 mil pra ir pro Spook Island. Se pensar hoje, se tu escreve um roteiro de filme hollywoodiano, se o mesmo filme fosse escrito hoje, tipo, e oferecessem $10 mil pros protagonistas, tipo, não, sabe? Eles não iam aceitar. Tipo, $10 mil hoje. É verdade. Acho que nem na época era tanto assim. Não sei se na época era tanto assim também, na real. É que nem o... não é tanto, porque eu já tinha a piada do Austin Powers com $1 milhão. E daí todo mundo... Só 1 milhão? Os governos do planeta vão rir da tua cara se tu pedir $1 milhão. Aliás, que bom que tu falou do Austin Powers, porque o Mike Myers teve uma época que ele foi... ele escreveu uma das versões do roteiro. Ah, é? Do Scooby-Doo, sim. E também teve boatos de que ele faria o Salsicha. Meu Deus! Sim. Mano. Imagina! Eu queria ter visto isso. Tá, isso, cara, a coisa que, assim, o grande mérito que eu dou pra esse filme é que acho que o elenco é muito bom. Desculpa, o Mike Myers expressou interesse no papel. Ah, tá. Mas o Jim Carrey tava atrelado pra ser o Salsicha. Podia ter sido muito pior esse filme. Mas sabe cara... Cada curiosidade eu fico mais faceiro. Tem um momento que o Freddie Prinze Jr. dá um grito ou um sorriso em algum momento do filme. Cara, eu pensei, sabe quem seria um ótimo Fred se não fosse o Freddie Prinze Jr.? Até num remake do Scooby-Doo hoje, o Justin Long. Cara, ia ser perfeito, cara. Ele não tem nada a ver. O Justin Long não ele não é tão muso quanto o papel pede. Não, mas ele saberia. Ele tem cara de Ross, cara. Não dá. Vamos defender o Justin Long. Embarguei eu também gosto, mas não é. Olhos Famintos é um baita filme. Ia ter que ser um cara tipo o Zac Efron, alguém dessa linha. Não. Hoje em dia seria o Zac Efron 1000%. Não. Cara bonitinho que tá fazendo só comédia. Sim, exato. O Fred, ele tem um estilo meio Ken, né? Exato. Total. Tipo boneco Ken. Sabe? E usa aquele lencinho dele, que é maravilhoso. Sim. Que enfim, também tem piada com o lenço. Tudo tem... A Velma, quando é desincorporada, ela usa uma roupa com decote e tal. Também, que é... Que agora está mais sexy, porque, enfim... Tem essa brincadeira, assim. No meio dessa perdição aí, dessa perdição. Desse desvario do filme, ele faz alguns comentários, assim, meio perdidos, assim, sobre amizade, né? Tem uma relação ali do Salsicha com o Scooby-Doo, que ele até fala uma cena que é bonitinha, até ele fala, eu te amo, cara. Vocês estão indo longe agora, né? Não, mas vocês isso é verdade. Eu achei bonitinha essa cena. E tem o conflito da Velma, né? Que ela é meio que silenciada no começo do filme ali pelo Fred. Ele pega todos os méritos de tudo. E depois, no final, ela acaba falando, né? Ele dá o espaço pra ela falar, que é bem legal. E, tipo, quem aprende mais a lição é o Fred mesmo. A Velma só precisa curtir ali o momento.
Tipo, porque fica meio que subentendido que a maioria dos planos, pelo menos, são dela pra resolver os mistérios. Sim. E quem leva todos os méritos é o Fred, né? Ela que, segundo ela mesma, vai trabalhar na NASA quando ela não tá resolvendo mistérios. Uhum. E o Fred escreveu um livro. O Fred escreveu um livro sobre ele mesmo. Sim. E o Salsicha e o Scooby-Doo ficaram Comendo coisa, fumando maconha. E a Daphne seguiu resolvendo mistério sozinha. Pra provar que ela é inteligente. E não só uma dazana em perigo. E é isso, cara. A gente não tem muita coisa pra falar desse filme. Acho que é isso, né? Tipo, é isso, é o filme que tá aí. A gente pode fazer um episódio do 2, né? Do 2, Fantasmas à Solta. Eu acho maravilhoso como as coisas acontecem, assim. As coisas simplesmente vão acontecendo nesse filme. Eu falei do negócio do castelo, meu. Como é que eles vão falar? Tipo, tem aquele diálogo que falam pra... É a Daphne, né? Não, a Velma vai num ritual que começa do nada, assim. Que começa do nada. Tipo, sim. Que é um cara revoltado dizendo que não, eles construíram esse parque de diversões em cima de território sagrado e não sei o quê. Ah, sim. Ah, não é isso. Tá, isso é uma das coisas, mas isso é sobre... Daí ela descobre o triângulo aquele mágico que rouba... Não, é a Daphne mesmo. Ela vai na praia, encontra um cara fazendo voodoo na praia, que fala pra ela que tem uma coisa acontecendo naquele castelo. Mas não vá pra aquele castelo. Daí ele fala... E ela diz, agora tu acabou de garantir porque eu vou no castelo. Sim, a não ser que você queira que eu pense isso, e então eu não vou porque você não quer que eu vá, e daí tipo, fica naquela psicologia reversa. E é por isso que eles vão. Tipo, ela simplesmente vai porque o cara diz pra ela não ir. As coisas nesse filme simplesmente acontecem, né? E todo mundo acaba indo pro castelo, na verdade. Eles vão cada um sozinho pra lá e se encontram no castelo, porque eles não estão trabalhando juntos ainda também. Sim. A Velma ouve no ritual, que eu não sei qual é o propósito. Não é um ritual, na verdade é um... É uma exibição, assim, né? Não, uma festa. É um comício, basicamente, do cara. Tá dizendo por que estamos aqui, o que nos revolta contra as pessoas de fora que estão gentrificando a nossa ilha, não sei. Meu, e esse negócio das almas, não é... Vocês estavam perguntando qual era o objetivo geral. Vem do nada. Pô, mas não é um negócio tipo Shang Tsung? Citando a grande obra Mortal Kombat. Tipo, que aliás, vai ter Mortal Kombat 2 ano que vem. Ou em algum momento. Exato. Viu, te dei a deixa. Eu nem tinha pensado em te dar deixa, mas acabou fluindo. Mas é que não é tipo, eles não... Tanto que no final do filme, o Scooby-Doo, ele começa tipo, a absorver todas as almas e fica gigante. Né? Uhum. Não é esse o objetivo, tipo, pegar o maior número de almas possível pra ficar o mais poderoso possível? Eu acho que sim, mas por que ele chama a equipe do Scooby-Doo pra lá? Porque eles são as únicas pessoas do planeta que podem arruinar o plano e arruinam. Boa pergunta, porque ele quer a alma deles, ele quer o... Não sei o que, é plasma. Como é que é o nome do negócio? Protoplasma? Protoplasma. Ah, tá. Sei lá, não sei. E daí o triângulo que torna as almas instáveis e torna elas capturáveis, a Velma passa metade do filme com o triângulo estudando ele e não acontece nada também. Ela só é perseguida por um lutador de luta livre. Aliás, tem uma cena de luta livre, né? Tem, com a Daphne. No final, sim. O cara dá um elbow drop e cai no chão, é genial. Ali o filme se torna arte, eu diria. Pô, essa cena é marcante, cara. Efeitos maravilhosos. Barbaridade. Mas então, Leonardo, qual cena do Scooby-Doo é a tua favorita? Cara, eu acho que a minha cena favorita do Scooby-Doo é a primeira. A primeira abertura ali? Com o fantasma e tal? Com a Pamela Anderson? Porque tá fã da Pamela Anderson. Sim, eu gosto da Pamela Anderson. Mas, a participação dela eu achei inusitada. Mas acho que é uma coisa muito 2002, assim. Ela tá dirigindo a van. A van clássica. Aliás, a gente não falou da van clássica. A máquina do mistério. Tá igual, né? Que é perfeita. Sim. E...
Mas além disso, eu diria que essa cena eu gostei bastante porque, como tu falou, eu acho que ela tem muito um clima de desenho animado, assim, do Scooby-Doo, mas por uma cena muito inusitada também. O filme já começar nessa cena, assim, no meio da ação, eu achei... Sim. Achei engraçado, achei interessante. E ela tem um clima bem Batman Forever ali também. A cara do cenário e tudo, é tudo meio estudiozão, assim, com uma iluminação esdrúxula. Ah, pode ser. Achei bastante... É verdade. É um negócio que tu vê que é fake, mas tem cara de filme, assim, não sei explicar. Tu vê que é fake, mas é um fake de propósito, né? Não é um fake real. Parece meio proposital, sim. Mas, tipo, se tu for ver, todos os cenários são mais ou menos assim, né? Tu percebe que é tudo fakezão, mas sim, é proposital, né? Sim, total. Exceto as locações, daí fica muito estranho quando eles estão numa locação só. Tipo, praia. No saguão do hotel lá, que eles estão só num saguão de hotel. Não tem nada de especial na praia, Sim. Tem a cena que eles... É a Daphne que tá com a Isla Fisher e o Salsicha, eu acho, e eles falam com alguém que diz pra elas esperarem e eles todos dormem na praia. Tipo, tem umas coisas bizarras desse filme. Acho que... Eu não lembro. Nem lembro dessa cena. Qual a tua cena favorita, Alexandre? Cara, assim, eu não sei se eu tenho uma favorita. Eu realmente gosto bastante dessa cena de abertura. O filme já começa na ação, assim, começando. Mas eu acho que tem duas cenas muito inusitadas pra mim, que são essas cenas que a gente já falou, mas que ficaram muito na minha cabeça, que são a cena do Sugar Ray, que do nada aparece o Sugar Ray, assim, tipo, é mais por fato de ser uma coisa muito inusitada. Mas eu lembro que no começo dos anos 2000 tinha um pouco essa onda de colocar bandas em coisas. Colocar bandas em coisas. Tem aquele filme que eu acho que é Rat Race, eu acho que é o nome desse filme. Sim, que acaba virando uma baita propaganda de várias músicas pop da época. E aparece o Smash Mouth tocando nesse filme também. Então tinha meio que essa onda de colocar a banda do momento tocando num filme pop. Bom, o Shrek não tem a banda presencialmente, mas tem a música do Smash Mouth também. Sim. Mas tem essa cena da luta livre também, eu acho que... É muito absurda, cara. Acaba sendo marcante, assim. E a cena que o Salsicha diz que ama o Scooby-Doo, que eu achei bonitinho. É bonito. Também aquele momento da briga deles, que eles estão... Eu não me lembro qual é o motivo da briga, que daí o Scooby-Doo cai num buraco e o Salsicha pula atrás, também acho legal. Mas eu tenho que destacar a parte que eles trocam de corpos e ficam todos numa rodinha conversando e trocando de corpos e os caras começam a se olhar e encostar no corpo e as mulheres, não encosta em mim. É bizarro. É bizarro demais, tipo, não tinha por que estar nesse filme e me marcou, assim, pra mim. Eu vou dizer favorita com um asterisco, porque eu entendo quais são os problemas dessa cena, mas é muito engraçado. É a coisa que eles fizeram, acho que é só pelo inusitado do fato, porque ela realmente não precisaria estar ali. Eu acho que é a piada mais James Gunn do filme, assim, que tem esse gosto duvidoso, assim, ele tá sempre meio que nessa linha. E vocês recomendariam as pessoas verem Scooby-Doo? Scooby-Doo, eu quero ver o filme? Como é que eu faço? Eu acho que sim, cara. Tu acha que sim? Sim, cara. Eu me diverti vendo o filme. Cara, dificilmente vai ter... Olha só, dificilmente vai ter um filme aqui que eu não vou dizer para as pessoas assistirem. Então... Eu digo categoricamente, não veja Scooby-Doo. Não, cara. O nosso podcast representa perfeitamente o filme. Ouve a gente falar e confia em mim, vai ver outras coisas que vai ser mais legal. Não sei. Assista, se você sentir vontade, assista. Esse filme tem que ficar esquecido no começo dos anos 2000, onde ele pertence. Mas é daqueles... É aquela coisa, né, meu? É o que a gente fala sempre. É aquele filme que é ruim, mas é bom. Tipo, acaba sendo... Desculpa. Tem algumas coisas que, tipo, que são tão absurdas. É um absurdo, cara. Sim, realmente é um absurdo. É um absurdo esse filme ter sido feito. A gente tá aqui rindo do filme. Não, obviamente, ele tem... Não, falando sério, ele tem coisas bem problemáticas ali, né? Tem cenas problemáticas e tal. Mas tem coisas que são simplesmente
ridículas e acabam de tão ridículas sendo engraçadas. Assim, tipo, sendo, sei lá, marcantes, pelo menos. Não, se não te tira uma risada, tu vai lembrar daquilo, por ser tão absurdo. Então, sei lá, é uma experiência. Se tu é fã de Scooby-Doo, acho que vale a pena conhecer. Você quer ver a Isla Fisher mexer a cara dela e dentro ter um monstro roxo? Esse é o filme pra ti. Você quer ver um filme onde monstros roxos arrotam fumaça verde na cara das pessoas e elas dormem imediatamente? Esse é o filme pra ti. Você quer ver um cachorro fantasiado de vovó e todo mundo acreditar que é uma vovó? Desculpa. Esse é o filme pra ti. Verdade, essa é a minha cena favorita do filme. A cena do avião é a disparada, a melhor coisa do filme. É uma boa cena, é uma boa cena. É uma boa cena. Tem a cena que eles têm que comer as salsichas de plástico pra escapar de serem extremamente. É verdade, sim. Tá, tem isso. Salsicha, o que nós fazemos agora? Vamos fazer o que a gente faz de melhor. Comer. Mas a cena do Scooby-Doo e salsicha dentro da van, comendo hambúrgueres e com muita fumaça, eu achei divertida também. Muita fumaça? De hambúrgueres? De hambúrgueres? Hambúrguer defumado. Sim. Sim. Hambúrguer de berinjela com chocolate, é isso? Exatamente. Aliás, eu vou fazer essa receita ainda. Nessa cena, eu acho que nessa cena das salsichas de plástico que eles têm que comer, eles falam, o Scooby-Doo fala, mas essa salsicha de plástico, ou um deles fala isso. Uhum. Daí, eu acho que é o Scooby-Doo que fala, mas... Não, o Salsicha fala do Scooby-Doo. Não, Scooby, mas você toma água da patente. Não, bom, se você também... E o Salsicha, você também. Ok, essa é a piada divertida também. Tem um plano que eu gosto, que tá o Scooby-Doo fugindo de um dos monstros e tem um cachorro-quente em cima de um balcão. Daí ele escorrega pra fora do quadro e volta escorregando, pega o cachorro-quente e sai de novo, que é perfeito. Aquilo é Scooby-Doo. Verdade. Mas eu dou pra esse filme talvez 2 hambúrgueres de berinjela de 5. Tá bom já. Tá bom. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Por aí também, eu também acho. Isso torna uma não recomendação, olha aí. Vocês estão comigo. Depende. Não. E nesse ar de controvérsia, nós chegamos ao fim da nossa discussão sobre Scooby-Doo. E daí chegamos àquele momento que é o favorito de algumas pessoas e detestado por outras. Que filme que vocês recomendariam pra quem assistiu Scooby-Doo e diz eu quero mais? Nossa. Não pode ser preguiçoso e dizer continuação, porque isso é o óbvio. Vamos se puxar um pouquinho, gente. Vamos puxar um pouco mais. Eu recebi notas aqui que as últimas recomendações têm sido muito preguiçosas. É sério? Não é sério. Tá, eu vou começar então, já que vocês estão muito pensantes. O filme que eu recomendo tem várias similaridades em termos de mistura de tecnologias, mas eu acho que é um filme que se resolve melhor. Apesar de ser bem mais antigo, ainda eu vi... Logo que eu assinei Disney Plus, eu sentei pra ver que filmes tinham e esse foi o primeiro filme que eu vi no Disney Plus. Ok. Uma Cilada para Roger Rabbit. Sim. Pô. Que também é um clássico meio problemático. É um filme dos anos 80, com toda a bagagem que isso traz. Mas tem, assim, grandes atuações, principalmente do Bob Hoskins, que é o protagonista. Eu não lembro exatamente do nome do protagonista em si. Tem uma atuação fantástica também do Doc Brown como o juiz Doom. Qual é o nome dele? Eu vou perder toda a minha credibilidade aqui. Eu tô recomendando um filme que eu não lembro nada. Mas tu já não tem nenhuma, não? Doc Brown Actor. É Christopher Lloyd. Ok. Que até hoje é um dos vilões mais memoráveis e assustadores pra mim. A cena que os olhos dele pulam fora e que viram olhos dele. Eu não sei se eu considero spoiler, é um filme antigaço, mas assim, vale muito a pena ver. É um filme, uma mistura de detetive noir com desenhos animados e tem piadas e tem momentos super sérios. É um tom muito doido, é um filme muito esquisito, mas a minha infância eu adorava, eu completei o álbum de figurinhas. Sou um grande fã do Roger Rabbit.
também sou um coelho, então recomendo fortemente. Tá, eu posso então, na mesma linha. Eu vou Claro. fazer então uma citação que eu lembrei agora, ouvindo tu falar, e uma recomendação de fato. A citação é Space Jam, que é mais ou menos na mesma linha. Eu Mas nunca o primeiro, vi. né? O Eu primeiro nunca vi. Space Jam com Michael Jordan, com os Looney Tunes. O primeiro é bem bacana. Saiu agora a continuação Eu ia perguntar com o LeBron James, não é bom? com o LeBron James. É que eu não assisti, a continuação eu não assisti. Eu ouvi falar que não é tão bom, mas eu não posso dizer com propriedade porque eu ainda não vi. Uhum. Mas o primeiro sim eu assisti, foi um filme que marcou minha infância, assim, bem divertido. E também tem essa mistura de animação com live action, bem bacana. E a recomendação de fato que eu faço aqui, eu até já citei durante o episódio, a série que é com a Linda Cardellini também, né? Que faz a Velma. Diz que é Amiga pra Matar, que é uma série que tá meio... Não é muito falada, mas eu achei bem interessante. É uma comédia... Eu nunca tinha ouvido falar dessa série. É uma comédia dramática, assim, que é com a Christina Applegate, e é sobre uma mulher que perde o marido num acidente de carro e acaba fazendo amizade com uma outra mulher que, tipo, esconde segredos muito... Obscuros. Muito espantosos, assim, e meio óbvios até. Mas eu não vou falar porque é um spoiler grande, mas é meio óbvio. Mas a série se desenvolve nessa relação inusitada das duas. E é bom, cara, é bom. Mistura bem o mistério com a comédia. E achei... A Linda Cardellini, né? Isso. É o sobrenome dela. Tá muito bem nessa série também. A minha recomendação seria, já que o Scooby-Doo é baseado num desenho da Hanna-Barbera, a minha recomendação seria outros desenhos da Hanna-Barbera, que Os eu não sei Flintstones. hoje em dia... Não. Poderia ser, mas é que eu não sei onde se encontram os desenhos da Hanna-Barbera hoje em dia, mas eu recomendaria dois que eu assistia e gostava. Os Herculoides. Os Herculoides, Yes! que eu gostava, e Space Ghost, que eu gostava Space muito Ghost. também. Space Ghost, cara. E não, também o Gavião Azul, tinha uma que era Gavião Azul, Essa o eu não lembro. Homem-Pássaro. Tinha o Homem-Pássaro, tinha o Homem-Pássaro também, tinha Gavião Azul, que eu gostava bastante. Esses aí, tipo Herculoides. Os Herculoides era Space genial. Ghost. Sim. Meu, Pá. agora eu lembrei, tem um filme dos Flintstones que é bem nessa linha Tem. do Scooby-Doo, né, meu? Tem. Que é uma adaptação direta com os mesmos figurinos, eles tentam adaptar. Mas eu tenho a impressão que é melhor. Pai, não sei. Pode ser. Eu me lembro do Não John me Goodman, lembro. na época, quando saiu a notícia que ia sair o filme. Talvez eu esteja entregando minha idade, mas enfim, azar. O John Goodman falou que, se necessário para o papel, ele amputava um dedo, porque o Fred Flintstone só tem 4 dedos. Nossa. Claro que é uma piada, né? Sim, mas Eu acho que ele não ia tirar o dedo de verdade. acho que ele gostava de Flintstones. Pois é. Na É uma época, piada de mau gosto. deu super certo, assim, o casting, porque é o John Goodman e o Rick Moranis como Barney, tipo... O casting foi meio que perfeito. São os atores que nasceram pra fazer aqueles personagens. Eles são fisicamente parecidos e são bons atores que estavam fazendo sucesso. Sim. Mas enfim. Assista Herculoides e Space Ghost, o Coast to Coast, tá aí, vale a pena. Space Ghost, costa a costa. Talvez melhor que o desenho original do Space Ghost. E você pode nos seguir nas mídias sociais ou em qualquer lugar, na verdade, que nos achar. Pode nos procurar no YouTube, em /Eu Quero Ver o Filme, youtube.com/Eu Quero Ver o Filme. No Twitter, em @... Oi? Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se, deem likes, comentem, por favor. Pode ser comentário positivo, negativo, não tem problema. A gente aceita todos os feedbacks. Aliás, a gente até talvez prefira comentários negativos, desde que não seja xingando, né? Com respeito. Tudo é divertido. Tudo ajuda. Escreva nos comentários Mortal Kombat. A gente sabe Com que respeito, vocês... tudo é divertido. Peçam filmes que a gente vai atender eventualmente. Esse de hoje, por exemplo, foi um pedido de um ouvinte que acho que vai... muito especial. Que vai deixar de nos ouvir, provavelmente, depois da gente detonar o filme por 1h e pouco. Você também pode nos seguir no Twitter em @Quero Ver Podcast. No Instagram em @Eu Quero Ver o Filme. Pode mandar e-mail. Eu não sei se eu vou continuar dizendo e-mail.
Que ninguém manda e-mail. Em 2022, ninguém manda e-mail. Mas enfim, eu quero ver o filme @gmail.com. Se tu tiver alguma coisa aqui, algum segredo da indústria que tu queira compartilhar com a gente, pra gente poder falar no podcast sem revelar as fontes, aceitamos também, não tem problema. Por favor, nos avaliem nos seus aplicativos de podcast favoritos, deem likes, follows, ative o sininho, faça toda eu não sei o que falar. Toda a função. Toda a ação. Toda a função. Exato. Algum dia eu vou ter o cacuete de falar isso e vai sair tudo certinho, tá? Eu prometo. E até daqui a 2 semanas... Vocês podem me achar no Twitter em @Rafael_Coelho. Leonardo. Léo Wittmann no Twitter. Wittmann é W2Ts MA2Ns. E Alexandre Rossi. @AL_Rossi. Isso é no Twitter. E até daqui a 2 semanas você vai se perguntar: eu quero ver o filme! Cadê você, meu filho?